Bom dia, irmãos. Estamos aqui nessa manhã para a gente continuar esse assunto do mês sobre o nosso relacionamento. Hoje minha ajudadora não veio hoje. Vou ficar sozinha aqui. Ela precisou viajar em função do problema. Os parentes dela, questão de enfermidade. Mas estamos só aqui, Deus quiser. Vamos ver essa lição. O nosso tema do mês é valores para a vida. E o tema de hoje fala sobre irmão. Quem é o meu? Vamos levar e questionar isso aí. A gente vai estar conversando. E o texto básico veio lá de Atos 9, de 10 a 18. Eu vou ler essa passagem, os irmãos poderiam acompanhar, por favor. Atos 9, de 10 a 18. Texto em que Ananias visita o apóstolo Paulo na sua conversão. Diz o seguinte: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, peridal de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recebesse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Irmãos, então, dentro desse assunto que nós temos de valores para a vida, nós já estudamos aí em lições anteriores, como gratidão, perdão. Irmãos, percebe que é mais ou menos, esses temas se fundem, são mais ou menos iguais, com pouca diferença, com o mesmo objetivo. Mas, o de hoje, nós vamos falar nesse tema aí, e cujo foco, nosso foco desse... Deixa eu me engrenar com esse negócio aqui. Estou apanhando aqui. Opa, valeu. Irmão, quem é o meu? Nesse tema de hoje, o foco que a gente vai conversar sobre esse assunto, vamos citar vários exemplos, situações pessoais, é o seguinte: só uma pessoa, ali tem o erro de digitação, irmão, desculpe ali, só uma pessoa transformada, isso é, nascida de novo, pode chamar de irmão uma outra pessoa que o persegue. Em cima disso, desse foco, nós
Observamos o caso de Ananias, porque Paulo era uma pessoa temida, uma pessoa que vinha perseguindo as pessoas que estavam surgindo na nova igreja. Então, de repente, ele aparece e Deus lhe dá a missão para encontrar com Paulo, inclusive para a situação que ele estava, que ele ficou cego naquele encontro com Cristo. E Deus lhe explicou o motivo, que Paulo seria usado futuramente, como foi, que nós sabemos, para a importância da palavra, de pregação das palavras. Como nós sabemos, o apóstolo foi o apóstolo dos gentios. Foi muito importante em suas epístolas que ele escreveu, quanto que foi importante para a doutrina da igreja e para o desenvolvimento da igreja. Mas Ananias não deixava de ter razão. Mas Ananias entendeu, compreendeu, aceitou, como ele era uma pessoa já transformada, nascida de novo, ele aceitou e fez aquele problema. Então, ele chegou em Paulo, uma pessoa que tinha chegado naquela circunstância, ele chama Paulo, meu irmão. Paulo, meu irmão. Esse é o foco que nós temos. Que uma pessoa, para chamar o outro de irmão, naquelas circunstâncias, só podia ser uma pessoa transformada. Uma pessoa que realmente era de Deus, que realmente tinha nascido de novo. Então, essa pessoa, como nós hoje, temos essa condição de chamar as pessoas nesses termos aí. Tem umas anotações aqui, mas como a minha ajudadora não veio hoje, eu estou sozinha lutando aqui. Mas ela está torcendo por mim lá. Irmãos, a gente poderia estar pensando nesses termos aí. Será que a gente teria capacidade para isso? Será que a gente poderia agir dessa maneira que Ananias agiu? Hoje em dia, a gente é difícil. Esse termo, irmão, é um termo engraçado, né? A gente está na vida normal, no mundo, a gente trabalha nos termos que usa no mundo, para o trabalho e tal, nas pessoas, com respeito. Mas você vem para a igreja, de repente, esse nome vem na sua boca. O irmão, como é que vai? O irmão, como é que vai? O irmão, como é que vai a irmã? Interessante que é uma coisa natural entre nós aqui, né? E a gente faz isso naturalmente. Mas a gente hoje quer ver o seguinte: se houvesse um problema, se houvesse alguma divergência, será que seria isso também? Porque a gente muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente é melhor fugir do problema do que enfrentar o problema. Porque se há um problema de um irmão para com o outro, aquela questão de consertar isso é mais difícil. A pessoa então prefere se omitir, ficar um para lá, outro para cá. Se a pessoa está para lá, se desvia por aqui. Mas a gente chegar e consertar a situação é mais difícil. Por quê? Porque falta em nós maturidade para isso. Nós não somos realmente perfeitos. Nós somos, muitas vezes, imperfeitos. Cometemos algumas coisas que não são muito certas, mas nós temos que trabalhar em cima disso. Desse exemplo de Ananias. Ele ficou até com medo de conversar com Paulo, em função da situação que tinha, porque Paulo não veio sozinho, Paulo veio com pessoas, talvez guardas lá do templo, que vinham para prender pessoas. Mas a gente tem que ver isso e aceitar a situação como é. Porque a gente tem uma ideia assim, até já se falou aqui, uma outra questão, do comportamento de pessoas já convertidas, ou evangélicas, ou protestantes, qual o termo que queira. Então, houve uma estatística que se falou assim, que no Brasil era 5% de evangélico. Hoje, passa dos 20% de evangélicos. Então, qual a conclusão?
que a gente, então, melhorou o país, né? Porque, olha, com 5% tinha um padrão, com 20% melhorou o padrão. O país está melhor, mais ciente, mais sério, mais certo. Será que aconteceu isso mesmo? Eu acho que não, né? Infelizmente, aumentou os problemas, aumentou os problemas do dia hoje, corrupção e roubo, tanta coisa. Ou se antigamente não se falava, ou agora fala que a gente está sabendo que fala. De qualquer forma, o evangélico não está no mundo representando o papel que deveria fazer. Aqui na igreja, ô irmão, mas lá fora, a gente tinha que ser o quê? Fazer a diferença. A gente tinha que ser notado. É assim que tem que ser. E a gente tem que ter satisfação disso. Um dia eu estava aqui no Extra mesmo, a gente sempre vem muito aí, olhando ali, a gente queria comprar uma escada. No meio da escada, chegou um casal perto da gente e se interessou pela escada também. Começamos a conversar, sério. Falei, bom, eu sou mais pesado, eu vou subir na escada, ver se ela aguenta e tal. Aí conversamos um pouco ali, passado um pouquinho, a pessoa falou assim, vocês são crente? Eu falei, somos, né? Falei, somos. Ah, que bom e tal. Aí ele se identificou com a igreja, a gente conversou sobre isso. Irmãos, é tão agradável isso, a pessoa perceber que você é crente, a pessoa que você está agindo certo. Esse é um tom nosso na sociedade, né? Poder chamar o outro de irmão nas circunstâncias piores que existem. Mas você tem que ter maturidade para isso e que ser transformado para isso. Nesses dias agora de outubro, teve 2 festas grandes, né? A festa de Aparecida e a festa daquele Ciro de Nazaré, em Belém do Pará. Movimenta muitas pessoas, demais de pessoas. Somente lá em Belém, movimenta muita gente, romarias, festas, de todo jeito, procissões terrestres, marítimas, motorizadas, de todo quanto é jeito. Eu passei por Belém faz uns anos já, passeando. Belém é uma cidade perigosa, uma cidade que lá está tão grande, lá o perigo, né, a insegurança do país. Então, o que eu quero dizer? Existem muitas pessoas que se diz, de alguma maneira, religiosa. Não estou criticando essa ou aquela, mas isso não está mudando a situação da cidade. Pelo contrário, a gente saiu do hotel um pouco assim, tinha uma praça, a pessoa falou, olha, não sai na praça não, que é perigoso, não afasta muito, né? A esse ponto, se ia descer lá, onde tinha à noite, a parte de alimentação que eles têm grande, lá, o próprio Ver-o-Peso, cuidado, não vai um táxi, mas não vai, porque aqui é muito perigoso. Então, quer dizer, a religiosidade não está mudando as pessoas, não está mudando. Então, né, se o Brasil devia ser melhor. Você vira falar na bancada evangélica que tem na Assembleia, tem uma força grande, tem muita gente lá. Se lá na Assembleia comprovou que todo mundo é corrupto, onde é que está a bancada evangélica que criou, chiou, reclamou, falou, opa, isso aqui está errado, não vamos fazer, não quero, tal. Eu nunca ouvi isso, né? Nunca ouvi isso. Então, irmãos, essa diferença que a gente, né, poderia estar fazendo fora, né? Está fazendo fora. E se o evangélico é grande parte, a gente tem que aparecer essa soma, tem que aparecer de alguma maneira. As cadeias estão superlotadas, não cabe mais gente, né? E a gente encontra muita gente boa, independente de religião ou não. E isso acontece. Então, eu quero dizer, por que encontra gente boa que às vezes não são evangélicos, são outros segmentos religiosos? Por quê? Porque não está fazendo a diferença o evangélico. Ele está comum, ele entrou na vala comum, né, como se diz. A gente, às vezes, faz as viagens de turismo, a gente compra na agência aqui, a agência transfere para uma operadora, quando monta o grupo, você vai encontrar não sei aonde, longe, chega lá,
São pessoas que você não conhece, grupos grandes, grupo até de 50 pessoas. Nesse último que nós fomos, a gente encontrou um pessoal, só de brasileiros, não tinha estrangeiros, só brasileiros. A gente foi visitar o leste europeu e, interessante, eu fiquei muito contente com o grupo. Não perguntei se era de outra igreja ou não, mas foi 15 dias uma beleza, não sei se coincidiu, mas todo o povo amável, a gente talvez um pouco mais de idade, todo mundo cuidando da gente, vai para lá, vem para cá, dando apoio. Eu achei muito bacana aquilo lá. Isso que eu quero dizer o que com isso? Que existe gente boa no mundo, existe uma porcentagem boa. E nós temos que acrescentar essa situação. Mas temos que fazer o exemplo de Ananias. Temos que se submeter à vontade de Deus e temos que, como fez Ananias, ele tem que ir o que Deus pediu e ter aquela capacidade, aquela conversão de tal maneira que ele faz isso. Porque as coisas públicas, né, especialmente aqui no Brasil, são demais exageradas, sujo, praças, banheiros públicos, coisas públicas. Não há isso aí. A gente, essa vez fomos num lugar mais melhor, um pouco mais rico, a gente vê a diferença do povo, né? Não andei perguntando se é evangélico, se não é. Havia igreja, não tem jeito lá. Mas o povo é diferente. E nós estamos encaminhando para isso, para fazer essa diferença. De alguma maneira, não é? Eu tenho alguns exemplos bíblicos que eu gostaria de conversar com os irmãos. Fatos históricos bíblicos justamente colocados em cima desse tema de irmão, né? O foco nosso de pessoas assim transformadas. Existem muitos casos bíblicos. Vamos citar alguns casos que tem para a gente poder falar, não é? O primeiro que eu vi foi José. José é muito citado a história dele, né? Domingo passado aqui foi citado na aula, foi citado no sermão. Eu, como tinha preparado, não mudei, deixei também para hoje. Eu vou olhar um outro foco na vida de José. Para a gente ganhar tempo, a história de José é uma história muito conhecida. Os irmãos vendem José como escravo. Mais ou menos a história, como é que foi de José? Ele, voltando para o pai dele, que acabou brigando com o irmão, fugiu lá para a terra dos pais anteriores deles, e ele, na terra de Harã, conhece uma prima e queria se casar com ela. Ela chamava Raquel. O tio dele aceitou, fizeram um negócio de trabalhar 7 anos para ele conseguir adquirir, poder casar com a moça. Ele gostou dela, topou, trabalhou 7 anos, não tinha problema. Na hora do casamento, vocês conhecem a história. Aí, em vez de ser Raquel, veio a Lia, a irmã mais velha. Para justificou, não, é porque aqui não se casa a primeira mais nova, tem que casar a mais velha primeiro. Então, você tem que casar com essa e depois você casa com a outra. Era um costume da época. Por amor a Raquel, ele vai e continua. Aí, na história com Raquel, casa continua, depois ele vem a vida de Jacó na frente. Eu quero chegar ao porquê que José, como é que surgiu a história de José, uma coisa que eu observei, que pouco se fala. José, Raquel, depois ele volta para a terra de Canaã, e a Raquel, ela é estéril, ficou um tempo sem ter filho, depois ela teve José. Depois ela teve um segundo filho, que foi Benjamim. Nesse segundo filho, ela falece no parto. Então, o pai tinha aquele amor pela Raquel, diferente dos outros, e 2 filhos órfãos. Então, ele foi, a partir daquele momento, o pai e a mãe dos meninos, que eram órfãos. Por isso que ele tinha um carinho muito grande por José e Benjamim. E os irmãos, que já eram mais velhos, de outra mulher, outras mulheres, no caso, tinham ciúme disso. Eles tinham ciúme de tal maneira que eles, então, não queriam nem ver José. Ao ponto de, numa vez que eles estavam pastoreando as ovelhas, longe, o pai manda José, que estavam demorando, para ver como é que estava lá. Os irmãos, o que fizeram? Lá vem fulano, queridinho e tal, e tudo mais, aquela história toda do ciúme.
Então José, continuando, queriam matá-lo, não matá-lo, enfim, venderam José como escravo para o Egito numa caravana que passou por lá. Irmãos, eram irmãos. Mas o foco que eu queria dizer é o seguinte: o José foi, e aconteceu isso no fato histórico, e depois, lá na frente, José acabou sendo escravo vendido no Egito. Houve aquela passagem dele por lá, onde ele trabalhava com uma pessoa. Depois ele acabou sendo preso por razões injustas também, vai na cadeia, mas aonde ele passava, Deus o abençoava. Aonde ele passava, Deus o abençoava. E o que aconteceu com José depois, a história deles? José acabou progredindo no Egito, acabou sendo um oficial, acabou sendo administrador até do Egito, chegou a ser a segunda pessoa do Egito, seria abaixo de Faraó, enfim, seria o primeiro-ministro naquela época lá. E o Egito era, naquela época, como se fosse o primeiro mundo, era o povo mais forte que tinha. Bom, nós estamos focando em José. O que acontece, irmãos, aí que eu queria chegar, e o José, o comportamento de José como irmão, como ele aceitou aquela situação. Aí houve aquela seca, aquela questão, os irmãos dele estavam lá, problema lá na Canaã com seca, vieram pegar mantimento, aí José viu os irmãos, aquela questão dos irmãos virem e voltar, José trama alguma coisa, e os irmãos não reconheceram ele reconheceu os seus irmãos. Ele trama de alguma maneira, que depois estava trazendo o pai para cá, para o Egito, que eles cresceram ali. Ali eles ficaram mais de 400 anos, quando criou o povo hebreu. Mas o fato que eu quero chamar é o seguinte: quando José resolve anunciar aos irmãos que ele era o irmão José, que eles tinham vendido lá, eu queria ler esse texto aqui de Hebreus 45, 4, 11. Hebreus não, Gênesis. Se alguém quiser me ajudar. Gênesis 45, 4, 11. Bem, eu queria até 11.
Ok, os irmãos percebem, infelizmente, depois do microfone, mas nessa passagem, principalmente no versículo 8, ele dá a conhecer aos irmãos que ele era o José do qual eles tinham vendido e tal. Esse é o comportamento que a gente está citando como exemplo de irmão. No caso de José, ele não condenou os irmãos, ele reconheceu que Deus é que enviou ele através daquela maneira para que nesse momento lá o povo não prevalecesse, não terminava. Porque quem era Jacó? Abraão, Isaac e Jacó. Era o povo que Deus estava criando para que viesse Jesus. E nessa vontade de Deus de criar esse povo dessa maneira, nesse seu plano de salvação, José fez essa parte. Se José então tivesse rebelado, não contrariado ou agido de maneira diferente, isso não aconteceria. Ao ponto de ele se dirigir aos irmãos, no versículo 8 ele diz o seguinte: assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, em toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me expôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Os irmãos então percebem, a história de José é bastante conhecida, a maneira que ele se dirige, a maneira que se dirige aos irmãos. Ele se dirigiu como um verdadeiro irmão, realmente que cria em Deus, como um filho de Deus, né? Não condenou os irmãos. Acontece depois na história que ele abraça os irmãos reconhecem. Os irmãos temiam um pouco em função daquela coisa que eles tinham feito. Mas José falou, não, vocês podem ficar tranquilos, não haverá isso aí. Aí a família de Jacó desce para o Egito e moram ali, né? Aí que cria o povo hebreu. Eles moram ali mais de 400 anos, iniciando ali com Jacó. Pelo que consta, ele desceu com 72 pessoas e ele dali fez seu povo crescer. Todas as tribos normal, e depois dos 400 e alguns anos, ele tem a história de Moisés e a volta do povo para a terra prometida. Meus irmãos, então, José é um exemplo muito claro, muito bom nessa situação que nós estamos conversando. Irmão, quem é o meu? Né? José foi o irmão dos outros. A maneira que ele se comportou, a maneira que ele agiu. Né? Será que a gente teria, assim, imaginar a gente numa situação como essa? Porque é muito comum, né, irmãos, às vezes não se dá dessa maneira, né? E ter, às vezes, comportamentos que não estão certos. A gente, na nossa comunidade, às vezes tem até problema, mas a gente tem que ser fora, ser notado, ser diferente no nosso comportamento, ao modo de viver. Interessante que a maneira mais que a gente, às vezes, se perde um pouco é no trânsito, né? No trânsito, você, por qualquer razão, o cara buzina lá, o outro não gosta, já fala algumas palavras, ou dá alguns elogios, e aí há a resposta, e muitas vezes até sai, a gente vê na notícia, sai até briga, morte, não é mesmo? Eu evidentemente, não sei se é a minha idade, estou com mais calma agora, não me estresso muito nessa questão de trânsito, não. Se eu chego no trânsito, eu falo, a pessoa vai, eu espero, a pessoa agradece, uma boa, eu acho que a melhor coisa é isso aí. Esse dia agora eu cheguei num lugar, eu fiz assim, o cara fez assim também. Eu fazia vai, ele fazia vai. Aí ninguém ia, eu peguei e fui, dei com a mão, dei uma risada e fui embora. Mas é a melhor maneira, né? Agora, mas sempre tem uns apressadinhos, né? Que vai, que vem, né? E é dura essa situação, né? Eu moro num condomínio atualmente, então lá é 30 por hora. Então todo mundo devagarzinho. Eu vejo lá, tá tudo, a turma lá obedece, cheio de placas, cuidado com as crianças, cuidado não sei o quê, muito bonito. Um dia eu saí ali, um cara atrás de mim, vi que ele estava com pressa, né? Mas ele foi atrás de mim. Quando eu passei na portaria, quando ele passou, foi 1.000 por hora. Eu falei, aí, ó. Aqui dentro, o cara tem um comportamento. Saiu para fora, aí já é outro comportamento, né? Essa é a diferença que nós temos que nos preocupar e perceber na nossa vida. Nosso comportamento aqui na igreja e o comportamento fora. Comportamento nosso, comportamento com os irmãos, não é? Infelizmente, há, de alguma maneira, alguma diferença em cima disso, né? Nesses casos bíblicos, o caso de José,
é um caso típico, bem falado, bem comentado. A gente tem outros casos que eu gostaria de colocar também. Se alguém quiser se preparar para ler esse texto para mim aí em Mateus, não é? Em Mateus 12, 46, 50, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nesse texto, Jesus está pregando, né? Eu acho que talvez é um texto bastante conhecido, né? Jesus está pregando e chega muita gente, muita multidões. Chegou a mãe dele e os irmãos e não podiam entrar perto dele, que queriam ficar perto. Então vai alguém lá, consegue falar: ô senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, né? Queriam vê-los. Daí no texto ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Depois ele completa: a não ser os que creem na palavra, que são os salvos. Essa colocação de irmão aí é interessante a maneira que Jesus responde, Jesus fala. Vamos pensar bem. Se alguém tiver alguma opinião, eu aceito. Porque Cristo colocando ele, na pessoa de Deus, para ele vê, de alguma maneira, os eleitos, né? Os eleitos, ou os transformados, os que vão ser salvos, que são no momento. Nesse momento, então, não há divisão, nem melhoria, e nem privilégio, nem nada. São todos irmãos. Aí eu acho que Cristo colocou assim, dessa maneira, né? Eram pessoas salvas. Por quê? Nesse sentido, tem um texto lá em Mateus que Cristo, ele fala, depois ele diz o seguinte, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Às vezes nós temos que admitir isso, que aqui na igreja são muitos chamados. Não sei se todos são escolhidos. Eu quero ser, você quer ser, você quer ser. Todo mundo quer ser escolhido. Mas temos que merecer isso também. Né? O nosso comportamento, a nossa vida como irmão, a nossa vida aqui na igreja, a nossa vida familiar, em tudo isso, né? Em todas essas coisas assim, principalmente família e tal, né? Conta-se que eu tenho um irmão que faleceu, a esposa dele, ela era nova, ela tinha 30 anos, tinha quatro filhos. O irmão sofreu muito, minha mãe foi morar com ele. E eu sei que foi morar com a tia depois, a tia era meia durona, e as crianças estavam com problema. E eles iam muito no cemitério e voltavam. Aí uma das crianças falou assim para ele: pai, vou mudar no cemitério e ficar com a mãe lá? Então você vê uma situação, aquilo interessante, questão familiar, essa questão de sentimento. Então conta-se que uma criança, falou para a mãe: mãe, vou mudar lá para a igreja? Mas por quê, filho? É porque lá na igreja o pai é tão bonzinho, entende? Né? E em casa não era. Então, essa nossa vida, irmãos, tem que agir como irmãos, como Ananias, que agiu de alguma maneira, como é que eu venho dizer? Uma pessoa transformada já, né? Uma pessoa que aceita, que age conforme a vontade de Deus, né? Temos que ser, e está batendo nessa tecla aí. Agora Jesus colocou quem são minha mãe e quem são meus irmãos, a não ser os que aceitam, os eleitos, que querem a palavra de Deus. Ele quis dizer isso. Quer dizer, ninguém tem privilégio para esse sentido, não tem privilégio para essa questão nesse momento aí, né? Se alguém tiver alguma opinião, alguma coisa, quiser falar, estamos livres, libertos aí. Eu vou citar um outro caso. Em Mateus 5:58, eu gostaria que lesse esse texto para mim. Você poderia ler? Mateus 13,
53, 58. Cinquenta e três, 58, 13, Mateus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse ditado é comum, né? A pessoa não faz milagre em casa, só fora. E nesse texto, os irmãos de Jesus, pelo que consta, ainda não estavam completamente assim convertidos, não tinham se convencido da situação de Jesus. Interessante, né? Eles tinham como irmão, tudo bem, talvez, uma família, tudo bem. Mas na posição que ele mudou daquele momento, né, de ser o Salvador, ser o Messias, eles ainda não estavam acreditando naquilo. E eram irmãos. E os irmãos não criam nele. E ele foi rejeitado pelos seus. A gente temos que tomar cuidado, né, nessas circunstâncias, porque a gente às vezes rejeita alguma coisa. Você não acredita, ou não crê, ou não vê, ou você não percebe, ou julga mal, ou de alguma maneira você não acredita. Os irmãos de Jesus nem nele acreditaram, eram irmãos. Essa questão de Jesus, desse comportamento de Jesus, ao ponto de Jesus teve que ir embora, porque ele achou que não tinha condição lá. Porque ele não fez muitos milagres? Porque o povo não estava assim preparado, não tinha uma fé bastante forte para aceitar nenhum milagre, eles talvez não aceitassem. Então ele evitou de fazer isso lá naquele povo, naquele momento. É João 7, né? 5, que diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Esse texto eu não tinha lido. Também, isso. Esse texto complementa esse outro aí, na outra passagem de João, que ele cita também o mesmo texto, né? Nesse Mateus 18, que é o próximo, esse é um texto também muito, muito falado, um texto muito, às vezes, comentado em circunstâncias, né? Às vezes, quando se trata de disciplina na igreja, é um texto muito, muito, muito comentado, né? Como tratar o irmão culpado. Você pode ler esse versículo, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Muito bem. Aí se refere da mesma comunidade, da mesma igreja, da mesma comunidade, não é? Que Cristo está falando aí para o povo, pregando, e ele fala essa questão de desentendimento de irmãos. E acontece, porque uma pessoa transformada teria que realmente esclarecer uma situação antes de falar, antes de julgar, ou de tratar mal, antes de considerar. Porque pode haver algum problema. Eu acho que os problemas conversados, se entendido, irmão com irmão, é melhor do que uma outras circunstâncias piores que acontecem, que aconteceu, né? Então, esse tratamento de um para com o outro, a gente tem que ver. Isso me lembra muito a palavra do samaritano, que irmãos veem naquela passagem que uma pessoa, um estrangeiro, ferido, que foi roubado, estava machucado, caído,
passaram pessoas, até um sacerdote, outro auxiliar, do próprio templo, ninguém acudiu àquela pessoa. Quem que acudiu foi um samaritano, que passou, viu, acudiu, levou, curou, levou numa taberna, deixou lá, deu dinheiro, curou. Essa história do bom samaritano. Cristo, quando fala essa parábola, ele chama a atenção dos judeus, que o samaritano era uma pessoa separada, uma pessoa que o judeu não aceitava, não tinha nem mais como irmão, que eles já tinham assim misturado tanto com outros povos de lá, quando os assírios invadiram, tirou de lá, outras pessoas para lá, houve essa situação. Então eles não eram, tentaram fazer uma outra igreja lá também, não deu certo. Então o samaritano era como o inimigo, nem conversava. E então esse samaritano deu um exemplo. Ele podia ser samaritano, mas era uma pessoa convertida, uma pessoa do bem, uma pessoa que cria em Deus, que tinha Deus no coração. Até que quando os escribas, fariseus perguntam para Cristo, quem é meu próximo? Né? Cristo está falando essa palavra. Daí ele pergunta para os caras assim, quem foi o próximo do que caiu lá? Né? Foi o samaritano. Né? Eles nem falaram samaritano, falaram assim, não, o próximo foi aquele que socorreu, mas não falou, foi o samaritano. Ele nem falava essa palavra. De tanta rincha que eles tinham problemas, né? Muito grande, né? E esse do samaritano é um exemplo, né? De como tratar o irmão, não importa. E se isso fora do âmbito da igreja, bem, agora como irmão, na verdade, a gente tem que ter esse, como diz, o jogo de cintura, ver, conversar, atender. É tão bom, né? Do que às vezes você ter um atritozinho com o irmão e você não conserta aquilo, agora fica todo o tempo um desviando para cá, outro para lá. É uma situação bem difícil. Nós temos que ter compreensão, aceitar e ver. Pelo menos tentar e ver. Eu uma vez tive um problema na obra, muita gente que às vezes lida, era até um mecânico. Ele foi lá na obra, tinha 2 máquinas com problema, demoraram a chegar. Ele chegou e foi consertar uma máquina. Quando eu cheguei, eu falei, não, eu quero que você faça aquela lá primeiro, porque eu vou usar aquela, não é essa. Ele se exaltou, xingou, ligou a voz, isso aqui. Aí eu também fiquei. Falei, então pega suas coisas, pode ir embora, não precisa consertar, some daqui e tal. Aí prevaleceu a minha autoridade. Aí foi embora. Virou a cara, não olhava mais em mim. Eu resolvi entrar na oficina assim, e ele era uma pessoa que eu sabia que ele tinha convertido, estava numa igreja, uma igreja pentecostal. E aquilo estava assim, me incomodando, né? Um dia eu passei, não tinha ninguém, ele estava sozinho, eu cheguei, agora. Cheguei nele, ela falou, fulano, é assim, aconteceu aquele problema lá. Mas não fica bem a gente estar aí virado, um para lá, outro para cá, essa cara. Você me desculpa, houve algum problema. Eu falei assim, não, sabe o que ele falou para mim? Não, para mim está bom assim, é assim que eu quero, acabou. Eu falei, opa, então, tem disso também. A gente vai encontrar no mundo, tem disso também, entende? Eu falei, o que eu posso fazer? Eu acho que eu fui, me encontro, mas não houve, né? Irmãos, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não vamos tratar mal o outro por causa de algum problema, alguma coisa. Tem uma solução uma solução bíblica, de que Cristo deixou muitos exemplos aí, nessa situação aí, né? No que depender de vós, tendo espaço com os outros, né? No que depender da gente. Tem coisa que não depende da gente, né, Marcos? É certo, porque a gente tem que ir até o seu limite, até onde dá. Depende do outro também. Mas sempre quando a gente vai, encontra, principalmente em igrejas, a gente sempre encontra uma solução. Porque às vezes as pessoas entenderam errado. A pessoa pensou que era uma coisa e era outra, entendeu? Então as coisas se consertam, que é o caminho correto, né, que tem. Em Romanos 14:10, por que julgas teu irmão? Tribunal final. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu?
pois todos compadeceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Certo. Nós não temos direito de julgar. Se for lá no Sermão do Monte, Cristo explica bem aquela situação lá de julgamento, né? A gente não julgar para que não seja julgado, porque a gente não é o juiz deles, né? O juiz deles. A gente pode se preocupar com a situação da gente, ver, andar, certo, muito bem. Agora, julgar o outro é difícil, porque, gente, o que uma pessoa tem na cabeça, ou tem no coração, uma outra segunda pessoa, você nunca chega lá. Você não vê, não enxerga, não vê. Você pode ver alguns procedimentos, algumas atitudes, mas nunca é o que reflete que é dentro dele. A gente teria que, então, levar isso em consideração. E não, né, se preocupar temos que se preocupar com nós mesmos, né, e dar conta da nossa própria vida, que é o certo que tem. Porque os outros, tem quem julgue. Quem é que julga? O próprio Cristo. O próprio texto fala que haverá um julgamento final, que Cristo vai chamar, todo joelho vai se dobrar. Até gosto de falar, quando eu falo, que a pessoa fala, todo mundo tem que sentar no banquinho lá depois para contar a história, explicar muita coisa, né? E acontece muito isso, a gente querer julgar em cima disso, né? Porque lá em Mateus 25, 41, quando, naquele juízo final lá, quando Cristo conta aquela história do rei, não é? E aí que ele diz lá, encerrando um dos versículos: o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, quem que é o juiz? É Cristo, é Deus que é o juiz. Não temos esse direito de entrar no lugar de Deus para julgar. Nós temos que tentar procurar, tentar ver, mas da melhor maneira para consertar e não julgar, para que não sejamos julgados. Ok, irmãos? Vamos caminhar um pouco aqui. Deixa eu ver outro exemplo que eu tenho aqui. Em 1 Coríntios, irá um irmão na fé a juízo contra outro irmão? Por que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios? Um problema que tinha na igreja, e estava tendo uma demanda judicial entre irmãos, né? Entre irmãos. Então o apóstolo Paulo chama a atenção disso na igreja de Coríntios, né? E ele fala isso, né? Há um irmão agiu contra outro irmão. Você quer ler então isso? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo começa censurando esse litígio entre irmãos. Ele não concorda. Por quê? Porque esse litígio vai colocar um juiz fora, um juiz que não é da comunidade. As leis são lá de fora. E essa é uma questão dentro da igreja. Ele acha que tem que resolver dentro da igreja essa situação aí, né?
Porque, para começar, não devia haver injustiça na igreja. Não devia haver injustiça entre os irmãos. Mas se há, tem que ser resolvido dentro da própria igreja, né? Aqui, dos limites da igreja. Infelizmente, existem casos muitos grandes, igrejas que às vezes racha, litígio, propriedade, fica aí discutindo e outras coisas mais, e uma divisão de grupo, né? Eu acho que essa questão de igrejas, de se dividir, criar outra igreja, são outras células, se cria outras células, é até válido num certo sentido, né? Num certo sentido. Ao contrário, não. Eu pertenci a uma comunidade e uma igreja em que houve um caso lá interessante entre duas pessoas. Eram dois oficiais da igreja. Eles se desentenderam, eu não entendi qual é o motivo até hoje daquela briga daqueles dois lá. E foi, havia uma situação, havia eles se acusando lá no conselho, depois a coisa virou pessoal. Em resumo, aí um telefonou para o outro, aí no telefone brigaram, aí aproveita para falar um monte de coisa, porque não está perto, ao ponto de um falar assim, eu vou aí te matar. Falei, então vem, estou te esperando aqui. O outro disse que foi, pegou um revólver, foi lá, disse que não achou a casa do outro, não houve nada, porque disse que não achou a casa, era um lugar longe e tal. Mas, irmãos, que ponto que chega uma situação dessa, né? São coisas que não existem, absurdas, né? Esse é o absurdo dos absurdos, mas esse caso, aconteceu um caso desse, né? Mas então, na igreja de Coríntios tinha problemas, o apóstolo Paulo chama atenção. Por que tem que ter? Não devia ter injusto aqui, todo mundo que é justo. Se foi justificado, se está no processo de santificação, não tem o que ter, tem que ter a compreensão, tem que ter o amor, tem que aceitar Cristo, e tem que ter aquela conversão, aquela situação dele, de homem transformado, para corrigir essas coisas, e não muito isso aí, não é? Porque se tem uma coisa que na própria igreja incomoda um pouco, é você chamar a atenção do menino, de um filho de uma pessoa. O pai, a mãe nunca gosta. É isso, tem certeza disso, né? Então, chamar a atenção de um filho, uma criança, de uma coisa que fez assim, meu filho é santo, não fez isso, aí vai. Eu conheço bem essas histórias. Mas não há falta aquela compreensão. Temos que ter. Coríntios tinha, Paulo chamou a atenção, né? Então lá não foi como aconteceu lá com Ananias, como irmão, chamou outro de irmão numa situação daquela. Que essa é a verdade, é a situação que teria que ser, né? O apóstolo Paulo ainda, em Tessalonicenses, só aquele versículo que eu acho que já está transcrito lá. Não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Não é? Essa questão de mau procedimento, de irmãos, então o que ele pede? Que a gente seja tolerante, né? E vamos resolver com amor. Essa é a tônica da situação, né? Que há sempre um descontentamento, ideias que não batem, né? Não vamos prolongar uma situação assim. Por quê? Porque isso aí não é próprio, né? Não é próprio dentro de uma própria igreja. Né? Então nós temos o quê? A tolerância. A tolerância tem que ser, né? E nunca um irmão é inimigo, pelo menos a maneira de você ver. Pode até ser que seja, mas da maneira de você ver, ele não é. Se ele for, é o problema dele. O seu problema você tem que resolver assim. E a tolerância, né? A tolerância existe de várias maneiras, né? E essa tolerância começa às vezes lá em casa, no casal, né? No casal lá em casa, às vezes dá uma estranhada lá, volta, tudo bem, sempre se conserta, mas é essa a situação, né? De voltar a falar com amor, né? Irmãos, olha mais outro caso que eu tenho aqui. Em Hebreus 2:11, todos vêm de um só, não sem vergonha de lhes chamar de irmãos. Esse texto em Hebreus, que ele está escrevendo,
ele fala, o versículo completo, pois tanto o que justifica como o que são justificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Não é? Essa questão de se envergonhar de chamar de irmãos, porque na mesma comunidade, os valores para a vida pedem isso, né? Você não é estado de se envergonhar disso. Você teria que ter amor nisso, resolver com tolerância e com decisão, de uma maneira de como uma pessoa transformada. João, 1 João 3,14. Amamos os irmãos. Nós sabemos que já passada a morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Esse é o versículo completo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão. Os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É que a gente tem falado, tem correspondendo. Se a pessoa não tem essa transformação completa em Cristo, ela nunca vai encontrar essa maneira certa de fazer. Por quê? Porque se amamos os irmãos, porque Cristo nos ama primeiro, né? Nós sabemos que já passada a morte para a vida, então amamos os outros. No versículo da frente, no João 4:20, ele completa melhor esse raciocínio aí que ele nos fala, né? Queria encerrar com esse versículo aí. 1 João 4:20, amar a Deus e odiar seu irmão. Essa é a situação, né? Que ele diz o seguinte, eu até transcrevi aqui a lápis: se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É mesmo? Essa é a chamada a excelência do amor, né? Porque Deus deu a vida por nós, todos nós. Na recíproca, ou então na sequência disso que Cristo nos deu, nós também temos essa obrigação, essência do amor, de dar a vida para o nosso irmão também, não é? O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o amor na carta de Coríntios, ele não fala excelência, não, ele usa outro termo, a essência do amor, né? Que ele fala que não é aquele amor que você tem. Vou dar um exemplo assim. Então eu vou me casar com a moça tal, com a mulher tal, e vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes, nós dois ser felizes. É na essência do amor de Paulo, ele muda um pouquinho. Eu vou casar e tal para fazer ela feliz. Então a gente tem essa tônica. O amor é esse, não é você ser feliz, nem que você não seja, vai fazer a outra pessoa feliz, a qual você gosta, não é? Mas se a recíproca for verdadeira, lá tudo bem, né? Se não for, aí está difícil. Mas essa é a essência do amor, né? Você, como Cristo deu a vida, você também daria a vida. Esse é o verdadeiro amor na sua essência, né? Irmãos, a gente tinha que dizer isso sobre esse tema, né? Que a gente veio para falar hoje, que é sobre os valores para a vida, que é o tema do mês. Tem uma lição ainda. Irmão, quem é o meu? Esse é o assunto de hoje. A gente citou alguns exemplos bíblicos, mas o foco, qual é o foco da história? Fala de Ananias, é ele ser transformado de tal maneira que ele chamou Paulo de irmão, aquele que o perseguiu, que perseguia. Esse é o amor que nós temos, nós somos transformados. Em cima desse foco que a gente está levando, trazendo essa lição de hoje. Quem é o meu irmão?
Não depende dele, depende de você. Você que tem que ser. Se a recíproca for verdadeira, ótimo. Se não for, você fez a sua parte. Tudo bem? Algum comentário, acrescentar alguma coisa, alguém tiver que dizer? Estamos em cima da hora. Não tiver, então passo para o Edilson, o tempo da aula. Muito obrigado, viu, Martins? Deus abençoe, viu? Quando você falava de José, eu achei muito bacana a forma como ele se identificou com os irmãos dele, né? Ele disse assim: eu sou José, o irmão de vocês. E quando ele diz eu sou irmão de vocês, ele está dizendo assim: eu sou igual a vocês. Não importa o que aconteceu, eu sou igual a vocês e não sei como é que eu reagiria se tivesse passado pelas mesmas dificuldades que vocês passaram. Quando José diz eu sou irmão de vocês, ele se identifica com o irmão dele e diz: eu poderia ter errado do mesmo jeito que vocês erraram, não é? Então a gente sabe que vai vivendo a vida e nunca podemos apontar o dedo para ninguém e acusá-los de nada, porque a gente não sabe o que a gente vai passar também nessa vida, não é, Martins? A gente não conhece o coração das pessoas, não sabe como é que as pessoas reagem diante de algumas circunstâncias e como é que nós reagiríamos diante de algumas circunstâncias também. Eu sou irmão de vocês, é dizer, eu me identifico com você, sou igual a você, se você errou, eu também seria capaz de errar. Deus abençoe, irmãos. Terminamos esse período.